Maravilhosos. Vamos à nossa aula número 12, aula de isomeria plana. A gente define assim um assunto importante, maravilhoso. Dois compostos são ditos isômeros quando eles têm fórmulas moleculares iguais, fórmulas estruturais diferentes. Então, para acontecer a isomeria, a primeira condição é ter a mesma fórmula molecular, maravilhoso. Porque às vezes o examinador pede para você citar o caso de isomeria e os compostos nem isômeros são. Então, a primeira condição para acontecer a isomeria é ter a mesma fórmula molecular. Então, vamos aos casos de isomeria maravilhosos. Casos de isomeria. A gente vai estudar esses casos: função, cadeia, posição, metameria. A metameria também é chamada de compensação e tautomeria. São os casos de isomeria plana. Na próxima aula a gente começa com as isomerias espaciais maravilhosas, que é cis-transótica. Bom, hoje isomeria plana. Olha os casos: função, cadeia, posição, metameria, tautomeria. Maravilhosos. Essa matéria você tem que tomar cuidado, que ela é fácil de errar. Quando você for citar o caso de isomeria, você tem que consultar nessa sequência. Existe uma prioridade maravilhosa entre esses casos de isomeria. Você primeiro tem que ver se é de função, cadeia, posição, metameria, tautomeria. Às vezes, maravilhoso, coincide de eu ter dois casos, função e cadeia na mesma molécula. Se eu tiver função e cadeia na mesma molécula, quem ganha? Função. Se eu tiver cadeia e posição na mesma molécula, quem ganha? Cadeia. Então, existe uma prioridade entre esses casos. Se for posição e metameria, quem ganha? Posição. Então, maravilhoso, não pode inverter a sequência que você consulta. Você pode memorizar essa sequência. Primeiro você vai ver se é isomeria de função, depois cadeia, posição, metameria, tautomeria. Legal. Comentário aqui: a tautomeria vai ser o caso mais simples que tem, maravilhoso, que vai ser o nosso último caso que estudaremos aqui, que diz respeito a essa função orgânica aqui, que é o OH ligado de carbono com dupla. O OH ligado de carbono com dupla, maravilhoso, é enol. Então, a tautomeria é fácil. A tautomeria também é chamada de isomeria dinâmica. É o último caso que estudaremos, mas que diz respeito a essa função orgânica que é o enol. O enol é um composto instável. Daqui a pouco a gente volta a falar dele. Vamos lá, maravilhosos. Vamos analisar os casos de isomeria. Então, eu dei esses dois compostos aí. O nome desse primeiro composto aqui, maravilhoso, 2 carbonos é ET. Vamos falar o nome desse cara: 2 carbonos é ET, ligação simples entre carbonos é AN, OH ligado a carbono é álcool termina em ol. Olha o nome da fera aí: etanol. Maravilhoso. Esse daqui é um éter, então você fala met terminado em oxi. Esse é o radical metóxi. Em seguida fala o nome desse hidrocarboneto, então metoximetano. Olha o nome da fera aí: metoximetano. Eu quero saber que caso de isomeria que eu tenho entre essas moléculas. Primeiro, maravilhoso, eu tenho que ver se são isômeros entre si. Para isso, eu tenho que achar a fórmula molecular. Olha a fórmula molecular desse cara: C2, H6, 3, 4, 5, com mais esse 6. Aqui é a mesma coisa, C2, H6, são isômeros porque tem a mesma fórmula molecular. Agora eu quero saber o caso de isomeria. A gente vai ter que consultar nessa sequência. Vamos ver primeiro se é isomeria de função. Que função orgânica que é essa, maravilhosos? OH ligado a carbono é álcool. Que função que é essa? Éter. Um é álcool, outro é éter. Tem a mesma fórmula molecular, função orgânica diferente, isomeria de função. Maravilhosos. Falar o caso de isomeria é falar a diferença que existe entre essas moléculas. Isomeria de função é função diferente. Um é álcool, outro é éter. Um é ácido, outro é éster. Isomeria de cadeia é cadeia diferente. Uma é aberta, outra é fechada. Uma é normal, outra é ramificada. Isomeria de posição tem alguma coisa mudando de posição, né? É posição diferente. Então, maravilhoso, falar o caso de isomeria é falar a diferença que existe entre essas moléculas. Só uma observação para lembrar, maravilhoso: essa cadeia aqui é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Cadeia heterogênea é um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Esse oxigênio é chamado de heteroátomo. É o átomo que torna essa cadeia heterogênea.
Essa cadeia aqui já é homogênea, ó. Cadeia homogênea, no meio da cadeia só tem átomos de carbono. Não existe um heteroátomo aqui. Veja bem que esse oxigênio não está entre carbonos. Então, essa é uma cadeia heterogênea, essa é uma cadeia homogênea, só para lembrar. Então, isomeria de função, maravilhosa, ó. Mesma fórmula molecular, função orgânica diferente. Próximo exemplo, ó. Desculpa, maravilhosa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Maravilhosa. Eu quero saber que caso de isomeria que a gente tem aqui. Primeiro tem que saber se são isômeros. O nome desse cara, 1, 2, 3, 4 carbonos é butio, ligação simples e terminou. Esse composto aqui já tem cadeia ramificada, né? Eu vou falar que essa é a nossa cadeia principal. Aqui é o radical, né? Então o nomezinho desse radical, esse é o metilpropano. Olha o nome da fera aí, metilpropano. Eu quero saber, maravilhosa, que caso de isomeria, primeiro, para saber se são isômeros, tem que ter a mesma fórmula molecular. Os dois são C4H10, né? 1, 2, 3, 4. 3 com 3 hidrogênios, 6, mais 4 é 10. Aqui é a mesma coisa, ó, 9 hidrogênios mais um 10. São isômeros. Eu quero saber que caso de isomeria que é. Vamos ver primeiro se é isomeria de função. Maravilhoso, tem que ir nessa sequência. Primeiro veja se é isomeria de função. Desculpa, maravilhoso. Vamos lá. Que função orgânica que é essa? Só carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. E essa daqui, hidrocarboneto. Maravilhoso. Dançou isomeria de função. Para ser isomeria de função, tinha que ser função diferente. Aqui a função é a mesma. Dançou. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Dançou isomeria de função. Vamos ver se é no segundo caso, se é isomeria de cadeia. Maravilhoso. Vamos classificar. Ó. Essa é uma cadeia normal. Ó. Eu pego todos os átomos de carbono na mesma linha. Essa é uma cadeia o quê? Ramificada. Ó. Então, essa é normal, essa é ramificada, mudou o tipo de cadeia, a diferença está na classificação da cadeia carbônica, então isomeria de cadeia. Então, para ser isomeria de cadeia, maravilhosa, é cadeia diferente, uma é aberta, outra é fechada, uma é normal, ramificada. Falar o caso de isomeria é falar a diferença que existe entre esses compostos. Então, vamos lá. Próximo exemplo, maravilhoso. Vamos falar o nome desse cara? 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo é but, a ligação dupla está no primeiro carbono, né? Então é but, a ligação dupla está no primeiro carbono, é 1-en terminio, but 1-eno. E esse daqui é o but 2-eno, a dupla está no segundo carbono, né? Maravilhoso. Legal. Bom, eu quero saber que caso de isomeria. Primeiro cuidado, maravilhoso, você tem que achar a fórmula molecular. É C4H8. Os dois são C4H8. 1, 2, 3, 4. 3 com 2, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. São isômeros. Eu quero saber que caso de isomeria que é. Primeiro vamos ver se é isomeria de função. Ó. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Só carbono de hidrogênio dançou. Isomeria de função. Vamos ver se é isomeria de cadeia. Maravilhoso. Olha a classificação dessa cadeia. Essa é uma cadeia aberta, normal e insaturada. Ó. Aberta, normal e insaturada. Insaturada porque tem ligação dupla. Dançou isomeria de cadeia, maravilhosa. A classificação da cadeia é a mesma. Vamos ver se é isomeria de posição. O que está aparecendo de diferença entre essas moléculas? É a posição da ligação dupla. Então, realmente, é isomeria de posição. Isomeria de posição, maravilhosa, é alguma coisa mudando de posição. A diferença está na posição de alguma coisa. A ligação dupla mudando de posição, radical mudando de posição, OH mudando de posição. Isomeria de posição. Deixa eu fazer uma observaçãozinha. Olha esses dois compostos maravilhosos. Olha esses dois compostos. Se eu olhar a fórmula molecular, ó, os dois são C7, aqui ó, é o benzeno, né? Ó, 6 carbonos com mais esse 7, 8 hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a mesma coisa, ó, C7, hidrogênio, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com esse 8. Então eles são isômeros. Eu quero saber que caso de isomeria que é. Perceba, maravilhoso. Esse OH estava aqui no benzeno, aí ele veio aqui para o radical metil, ele veio aqui para o lado. Está vendo que o OH mudou de posição? Então, posso falar que aqui é isomeria de posição? Não.
Porque tem um caso mais importante anteriormente. Que função orgânica que é essa maravilhosa? OH ligado no benzeno, fenol. E que função orgânica que é essa aqui? Ó? OH ligado no carbono, saturado, é álcool. Um é fenol, o outro é álcool. Que caso de isomeria que é? Ó? É função. É posição também, maravilhosa. Mas, por favor, entre função e posição, quem ganha? Ó, função. Tudo bem? Esse é um exemplo bem interessante, viu, maravilhoso? Legal. Então, foi feita essa observação importante. Fique atento. Às vezes eu tenho várias diferenças maravilhosas. Se eu tiver função e cadeia diferente, quem ganha? Função. Cadeia e posição diferente, quem ganha? Cadeia. Por isso você tem que consultar nessa sequência. Vamos ao próximo exemplo. Olha aqui, ó. Maravilhosa. Isso aqui é éter, né? Desculpa, maravilhosa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos falar o nome desse éter aqui, maravilhoso. Eu estou pegando, esse é o meu radical. O radical é o lado que tem menos carbono. Um carbono é met terminado em óxido. Esse é o metóxido. E fala o nome desse hidrocarboneto aqui, ó, propano. Olha o nome da fera, metóxido, propano. Aqui não tem lado com menor quantidade de carbono. Então, vou falar que 2 carbonos é et terminado em óxido, é o radical etóxi. Aí fala o nome do hidrocarboneto que está do outro lado, etóxi, etana lá. Legal. Maravilhoso. Primeiro eu quero saber se são isômeros. Tem a mesma fórmula molecular. Ó. 1, 2, 3, 4. C4. H, ó, 3, 6, com mais 4, 10. C4H10O. Os dois são isômeros. Aqui também, ó, C4H10O. Eu quero saber os casos de isomeria. Vamos ver se é de função, maravilhosa. Éter e éter. Dançou isomeria de função. Para ser isomeria de função, tinha que ser função diferente. Vamos ver se é de cadeia? Maravilhoso. Olha a classificação dessa cadeia. É uma cadeia aberta, heterogênea, normal. Aberta, heterogênea e normal. Saturada, a cadeia é a mesma. A classificação da cadeia é a mesma. Dançou isomeria de cadeia. Vamos ver se é de posição. Vê se tem alguma coisa mudando de posição. Maravilhoso. Esse oxigênio mudou de posição. Aqui esse oxigênio estava ligado ao primeiro carbono. Aqui, ó, ele andou uma casinha para a direita. Aqui agora ele está ligado a esse segundo carbono. Então, realmente o oxigênio mudou de posição. Mas você não pode falar posição. Você tem que falar metameria. O apelido da metameria é compensação. Metameria é o nome mais conhecido, viu, maravilhoso? Então, entenda que a metameria é um caso particular de posição. Mas fique tranquilo que eu tenho uma informação legal aqui que você não erra nunca isso. Maravilhoso. Metameria é um caso particular para cadeia heterogênea. Então, quando a cadeia é heterogênea, você não pode usar o termo posição, tem que usar o termo metameria. Então, metameria é átomo mudando de posição dentro da cadeia. Então, lembra dessa informação que é joia, maravilhosa. Quando a cadeia for heterogênea, não use o termo posição, tem que usar a expressão metameria. Então, deixa eu dar mais um exemplo aqui. Ó. Aqui não precisa nem me falar a fórmula molecular maravilhosa. Eles são isômeros. Perceba que o nitrogênio mudou de posição. Aqui o nitrogênio estava no primeiro carbono, aqui ele foi para o segundo carbono. Então, realmente eu tive mudança de posição. Eu posso falar isomeria de posição? Não. Quando a cadeia é heterogênea, que termo que eu tenho que usar, maravilhoso? Metameria. Então, fique atento, hein? Se tiver átomo mudando de posição dentro da cadeia, mudança de posição para cadeias heterogêneas, use o nome metameria. Legal. Próximo caso maravilhoso, tautomeria e isomeria dinâmica. A tautomeria é o caso mais simples de isomeria que tem, maravilhoso. É porque diz respeito a essa função orgânica, ó, OH ligado de carbono com dupla, que é o enol. Então, apareceu o enol, a gente já sabe que caso de isomeria que é tautomeria. O enol, ele é super importante, eu já havia batido um papo com vocês sobre os enóis maravilhosos, mas eu volto a falar em reações de adição dos alcinos, reação de hidratação de alcino forma enol. Então eu volto a falar na aula de polímeros com vocês. Então é o caso mais simples que tem de isomeria. A tautomeria é quando aparecer enol. Exemplo. Só lembrando aqui, o enol é um composto instável. Os ícones da estabilidade são esses dois símbolos aí.
Maravilhoso. Então tá aqui, ó, OH ligado de carbono com dupla é enol. Eu já sei que cada isomeria que é, tautomeria. Então, apareceu um enol maravilhoso, você tem que pôr uma dupla flecha. Eu coloquei até a flecha maior, mostrando que esse equilíbrio está deslocado para a direita. Você pode colocar as duas flechinhas de mesmo tamanho, não tem problema. Mas é que o enol é uma substância instável, então esse equilíbrio vai ficar deslocado para a direita. Olha o fenômeno natural que acontece com os enóis, maravilhoso. Essa ligação dupla, ela pula para o oxigênio. Olha que legal. A dupla que estava entre os carbonos, ela pula para o oxigênio. Isso daqui era um enol, que é o OH ligado de carbono com dupla, e virou essa nova função. O que é essa? Que função orgânica que é essa duplol na ponta, maravilhosa? É aldeído. Então, esse é um equilíbrio entre um aldeído e um enol. A gente chama o equilíbrio de aldoenólico. Então, é o caso mais simples que tem. Quando tem enol, você coloca a dupla flecha e mostra que a dupla ligação pulou para o O. Olha esse outro exemplo, ó. De novo, OH ligado de carbono com dupla é enol, maravilhoso. Já que é enol, eu sei que caso isomeria que é, ó, tautomeria. Coloca a dupla flecha. Quando tem enol, qual que é o fenômeno natural que acontece? A ligação dupla vai pular para o O. Ó que legal, a dupla pulou para o O. Maravilhoso. Ó, essa dupla pulou para o O e esse oxigênio que estava no O caiu aqui para o carbono. Mas é só lembrar que a dupla pula para o O e completa com hidrogênios, né? Maravilhoso. Que função orgânica que é essa? Enol. E essa daqui, ó, cetona. Então, esse equilíbrio entre uma cetona e um enol, a gente chama o equilíbrio de cetoenólico. Então, fique atento, maravilhoso. Desculpa, maravilhoso. Eu volto a insistir em tautomeria com vocês quando a gente parte para as reações orgânicas e polímeros. Então, vamos a um exemplo. Maravilhoso. Eu quero todos... qual as fórmulas dos isômeros C4H10O? Eu quero todas as fórmulas estruturais para essa fórmula molecular aí, C4H10O. Maravilhoso. Esse é um dos exercícios mais difíceis de isomeria. Chama pesquisa de isômero. A gente vai tentar construir todas as fórmulas possíveis. É ruim, porque às vezes você esquece fórmula. Então, tem uma organização, é chutar. A gente vai tentar montar as fórmulas. Então, vamos lá. Vamos começar com cadeia reta. Primeiro, um oxigênio. Maravilhoso. Um oxigênio, você pode alinhar 4 carbonos e tentar montar um aldeído, né, duplol na ponta. Mas se você fizer aldeído, fica C4H8O. Aldeído não dá certo. Cetona não dá certo. Você tem que pensar nas funções que tem um oxigênio. Álcool dá certo. Maravilhoso. Ó. Alinha 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei o OH na ponta. Pode ver que essa fórmula é C4H10O. 1, 2, 3, 4, hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, e um oxigênio. Então, álcool deu certo. Então, vamos tentar montar todos os álcoois. Eu comecei colocando esse OH na ponta. Agora, como que eu faço? Isso aqui é um composto de cadeia normal, né? Essa cadeia é reta, né? Maravilhosa. É cadeia normal. Eu comecei colocando o OH no primeiro carbono. Vamos fazer um composto de cadeia reta. Ó, essa cadeia reta, não caia no truque do examinador. Ó. 1, 2, 3, 4, eu pego todos os carbonos na mesma linha, ó. É uma cadeia normal, só que agora eu coloquei o OH no segundo carbono. De novo é C4H10O, pode contar. Ó. Maravilhoso. Adianta mudar esse OH de posição de novo? Não. Que se ele ficar aqui é butan 2-ol, se colocar aqui é butan 2-ol. Então não adianta mudar o OH de posição, hein? Se você ficar com dúvida, fala o nome da molécula, maravilhosa, para ver se não repete. O examinador fica tentando mudar a geometria da molécula para até atrapalhar. Bom, eu já fiz 2 álcoois de cadeia reta, agora eu vou cadeia ramificada, maravilhosa. Terceira possibilidade, eu estou montando álcoois de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos, eu pendurei um radicalzinho metil aqui no meio. Eu comecei colocando o OH na ponta. Essa é uma possibilidade. De novo, é C4H10O. Olha que chato. Então você começa com cadeia reta, muda o OH de posição. Agora vamos cadeia ramificada, muda o OH de posição. Ó. Eu tinha colocado o OH na ponta, agora eu coloquei o OH no meio. Maravilhoso. Não dá para montar mais álcool nenhum. Ó. São todos os radicais de 4 carbono que a gente conhece. Maravilhoso. Esse é o butil, ó. Esse é o sec-butil, esse é o terc-butil e esse é o isobutil, esse radical aqui. Ó. Vamos lembrar? Porque o que dá dúvida é esse radical que forma um Tzinho de carbono. Ó. Se eu pego o Tzinho pelo meio, é terc-butil.
Se eu pegar por aqui isobutil, 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 pegou no meio, ó, tercbutil. Ó, isso aqui é o isobutil. É o Tzinho de carbono que eu não pego no meio, ó, é isobutil. Então é butil, secbutil, isobutil, tercbutil. Álcool não tem mais. Maravilhoso. Então, olha que exercício difícil. Cetona não deu certo, aldeído não deu certo, álcool deu certo. Tem outra função de um oxigênio? Tem. Éter. Vamos montar um éter de 4 carbonos. Olha aí, maravilhoso. C4H10O. 1, 2, 3, 4. 6 hidrogênios com esses 4 no meio, 10. Ó. Eita, então o éter deu certo. Como que eu monto outro éter? Agora é só mudar o oxigênio de posição. Ó. Eu tinha colocado o oxigênio aqui ligado ao primeiro carbono, eu coloquei o oxigênio ligado ao segundo carbono. Maravilhoso. Adianta mudar esse oxigênio de posição de novo? Não, se eu colocar o oxigênio aqui, ó, fica igual essa molécula, só girei ela no espaço. Então não adianta mudar o oxigênio de posição. Como que eu faço para montar um outro éter? Agora eu tento cadeia ramificada. Olha um éter de cadeia, 4 carbonos, cadeia ramificada. Para ramificar, eu só tirei esse radical metil e pendurei aqui. Ó. Aí, ó, C4H10O. Maravilhoso. Olha, são 7 isômeros de fórmula C4H10O. Esse exercício é típico de segunda fase, viu? Maravilhoso. Chama pesquisa de isômeros. Agora eu quero saber todos os casos de isomeria, maravilhoso. Ó. Eu quero comparar todos os casos. A molécula 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, 1 e 7, 2, 1 e 7, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 2 e 7, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 3 e 7, 4 e 5. Eu vou acabar com vocês, maravilhosos. 4 e 6, 4 e 7, 5 e 6, 5 e 7, 6 e 7. Eu quero todas as combinações. Maravilhosos. Qualquer coisa, para esse vídeo, para o vídeo, anota no papel, aí a resposta, aí você volta aqui com a minha resolução. Eu quero que você faça para não ficar estragando o exercício. Para o vídeo aí, pega um papelzinho e caneta, começa a responder. Ó, então, comecei a responder, maravilhoso. 1 e 2, que caso de isomeria que é? Ó, vamos ver se é isomeria de função. Maravilhosos. Aqui é álcool e álcool, dançou isomeria de função. Vamos ver se é isomeria de cadeia? Maravilhoso. Ó, essa é uma cadeia normal. Aberta e normal aqui. Aberta, normal, saturada. A cadeia é a mesma, viu? A cadeia não mudou a classificação da cadeia. Onde é que está a diferença? Está na posição do OH. Ó. Aqui o OH está no primeiro carbono, aqui está no segundo. Isomeria de posição. 1 e 3. Que caso de isomeria que é? Ah, maravilhosa, aqui já dá para ver, ó. A função é a mesma, só que essa é uma cadeia normal, essa é uma cadeia ramificada, ó. Olha o carbono pendurado aqui no meio. 1 e 3 é isomeria de cadeia. O exercício é rápido também, né, maravilhoso? É assustador, mas é rápido. 1 e 4. 1 e 4, essa cadeia normal, essa é ramificada, isomeria de cadeia. Falar o caso de isomeria, maravilhoso, é falar a diferença que existe entre as moléculas. E você tem que constar na sequência. Primeiro ver se é de função, cadeia, posição, metameria. Legal. 1 e 5. 1 e 5, que caso de isomeria aqui é função? Ó. Aqui é álcool, aqui é éter. 1 e 6, função. 1 e 7, função. Aqui é álcool, aqui é éter. 2 e 3 agora, maravilhoso. 2 e 3, que caso de isomeria que é? Ó. A função é a mesma, álcool e álcool. Vamos ver se é cadeia? Essa cadeia é normal, não se engane, essa cadeia é normal, maravilhosa. Essa cadeia é ramificada. 2 e 3 é isomeria de cadeia. 2 e 4, essa é normal, essa é ramificada, cadeia. 2 e 5, função. 2 e 6, função. 2 e 7, função. 3 e 4, maravilhoso. 3 e 4, ó, essa cadeia é aberta e ramificada, aberta e ramificada. E a cadeia é a mesma. Onde é que está a diferença? Na posição do OH. Tá vendo? O cara muda a geometria da molécula para tentar enganar a gente. A isomeria de posição foi o OH que mudou de posição, gente. Aí 3 e 5 é função, né? Aqui é álcool, aqui é éter. 3 e 6, função. 3 e 7, função. 4 e 5, aqui é álcool, aqui é éter. 4 e 5 é função. 4 e 6, função. 4 e 7, função. 5 e 6. Maravilhoso. 5 e 6, o oxigênio mudou de posição.
Posso falar isomeria de posição? Não. Quando é cadeia heterogênea, eu tenho que falar o quê? Metameria. Agora, 5 e 7, maravilhoso. A diferença é que está no tipo de cadeia. Ó. Essa cadeia é normal, essa ramificada. Isomeria de cadeia, 6 e 7, cadeia também. Tá vendo, maravilhoso? Foi assustador, mas passou. Vamos aos exercícios de aula agora, maravilhoso. Eu estou aqui com a apostilinha aberta. Já abra você lá, por favor, na página dos exercícios. É a página 115. Exercício 1. De novo, vocês vão parar o vídeo. Quando eu começar a resolver, eu quero que vocês resolvam. Maravilhoso. Antes de você parar o vídeo, eu quero que você me escreva a fórmula molecular de todas essas moléculas que estão aqui representadas através do modelo de Dalton. Ó, qual que é essa fórmula molecular? Ó, C2H6O. Então eu quero que você escreva aqui embaixo todas as fórmulas moleculares. Aqui são 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Vocês vão escrever todas as fórmulas moleculares, aí eu quero saber de novo todos os casos de isomeria. Primeiro eu respondo o que eu estou pedindo. Você vai ver 1 é isômero de quem, 2 é isômero de quem, 3 é isômero de quem, monte todos os casais aí. Tudo bem? 4 é isômero de quem, que nem 1 é isômero de quem, que caso isomeria que é. 2 é isômero de quem, que caso isomeria que é. Faz bonitinho, maravilhoso. Para fixar uma matéria importante é essa. Então eu estou resolvendo aqui, eu separo o vídeo e depois você olha a resolução. Então eu estou colocando as fórmulas moleculares de todas as substâncias aí, ó. Coloquei as fórmulas moleculares. Agora vamos ver os casos de isomeria. 1 é isômero de quem? Maravilhoso. Ó, 1 é isômero do 5. Tá vendo que a fórmula molecular é a mesma? Que caso de isomeria aqui é? Aqui é álcool, ó. Isso aqui é um OH ligado a carbono, isso aqui é um éter. 1 e 5 isômero de função. Então 1 e 5 já foram. Agora 2 é isômero de quem? Maravilhoso. Ó, C4H10, aqui é C4H10. Então 2, o 2 é isômero do 4. O 2 é isômero do 4. Que caso de isomeria que é? Essa cadeia é normal, essa cadeia é ramificada. Então o 2 e o 4 já foram. Agora, maravilhoso, o 3 é isômero de quem? Ó? O 3 é isômero do 8, está aqui do lado. Ó. Que caso de isomeria que é? Esse aqui é um ácido carboxílico, tá vendo? Ó, duplo OH, e esse aqui é um éster. Então o 3 é isômero do 8, isomeria de função. 3 e 8 já foram. Agora, maravilhoso, o 4 é isômero de quem? Do 10, né? Ó. O 4 é isômero do 10. Tá vendo que foi a dupla que mudou de posição? Ó? Então o 4... Perdão, o 6, né? O 6 é isômero do 10. É isomeria de posição. Então, 6 e 10 já foram. Aí, essa molécula C3H6O, ninguém é isômero dela. Ó, moléculas com um oxigênio só tem essas duas aqui, né? Ó. Só que aqui é C2, aqui é C2. E isso daqui é um nitrogênio, né? Maravilhoso. Não tem isômero. Essas duas moléculas não têm isômeros. Então, vamos responder os exercícios da apostila. O cara perguntou aí 1. Quais são os pares de isômeros de função? Isômero de função está aqui, ó. É 1 e 5, 3 e 8. 2. Isômeros de cadeia. Isômero de cadeia está aqui, ó. É 2 e 4. O 3, isômeros de posição. É o 6 e o 10. Legal. Então, vamos ao exercício 4, maravilhoso. Já está a resposta aqui, um exercício bem simples, maravilhoso. É bola a resposta. Ó, o ácido capróico apresenta cheiro característico dos caprinos. Sua estrutura pode ser representada. O ácido capróico apresenta como isômero de função o composto. Eu quero o isômero do ácido capróico. Maravilhoso. Para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, eu coloquei aqui, ó, a fórmula do ácido capróico. Ele tem, ó, cada vértice tem carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Olha lá. 6 carbonos. Hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com esse hidrogênio 12. 2 oxigênios, né? Então, eu quero saber qual a alternativa que tem essa fórmula molecular. Tem que ter 2 oxigênios. Pentanal não é. O aldeído tem um oxigênio.
Hexanona não é. Cetona tem o oxigênio e hexanol também não é. Por exclusão é bola, né? Maravilhoso. É o etanoato de butila. Isso é nomenclatura de éster. Etanoato vem do ácido etanóico. Então você monta o ácido etanóico, ó, que é o hidrogeninho aqui. Butila, você tira o hidrogênio do ácido e coloca o radical butil. Aí, ó. É bola mesmo. E o exercício 5, facinho, maravilhoso. Ó, ele quer saber que caso de isomeria que tem entre essas moléculas, a função é a mesma aqui, né? A única coisa que mudou aqui, maravilhosa, você perceba que a cadeia encaixa certinho, essa cadeia encaixa exatamente em cima na cadeia do lado. A coisa que mudou de posição aqui, ó, foi o OH. Então, essa é isomeria de posição, um exemplo simples aí. Então, valeu, maravilhosos. Tá aí, aula de isomeria, aula 12. Se sobrou tempo, eu já mando mais exercícios, se não fica para a nossa live. Valeu, maravilhosos. Até mais.